Bom dia, hoje são 25 de julho de 2020, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Nesse vídeo vou trazer aqui mais um fato que ocorreu na vida de um internauta, o Richard Fox, que é italiano, mora na Itália. O Richard Fox sempre escreve aí em minha página no YouTube e ele traz muitos fatos aí vivenciados por ele e por amigos. Então ele me escreveu trazendo mais um belo relato que aconteceu com ele quando conheceu um senhor que tinha uma livraria lá na Itália. E esse senhor era comunista. E houve ali uma amizade muito grande entre o Richard Fox e esse senhor. E ele conta um fato aí que aconteceu nesse sentido. O Richard Fox, ele sempre escreve em minha página e ele escreve muitos textos no Recanto das Letras. Colocarei aqui na página principal de meu vídeo o link para que você tenha acesso aos textos do Richard Fox, entendeu? Então vamos lá, vou ler um fato vivenciado por ele, mais um fato, e colocarei aqui imagens de Brasília, capital do Brasil, para que você conheça um pouquinho aí a capital brasileira, Brasília. Vamos lá. Richard Fox, abre aspas, o barbeiro comunista. Quase em frente ao prédio onde morava com meus pais, tinha uma barbearia que, caso provavelmente único, também funcionava como livraria. Minha mãe e os padres haviam me dado uma educação cristã e, já no começo dos anos 60 do século passado, me alertavam para eu ter cuidado com os comunistas e, acima de tudo, com o barbeiro, que era o líder dos comunistas da pequena cidade. Ele, inclusive, já havia sido guerrilheiro contra os nazistas e vice-prefeito. Meu pai não ligava para a religião, mas era um ferrenho anticomunista, motivo suficiente para eu ficar longe daquele antro do demônio nos anos em que o comunismo dominava. Além da extinta União Soviética, boa parte da Europa Oriental e a Guerra Fria estava no auge. Objetivamente, aquela pequena barbearia, numa cidade onde a maioria dos eleitores eram de esquerda, funcionava mais como célula do Partido Comunista que para cortar barbas e cabelos. Quando quase diariamente passava em frente à vitrine, podia ver os, entre aspas, companheiros, discutindo animadamente, mergulhados numa nuvem de fumaça de cigarro. Apesar da repulsão que havia sido me instilada tanto pela família como pelos amigos, o que me chamava a atenção eram os livros expostos tratando assuntos interessantes e anticonformistas. Os anos foram se passando e quando me tornei estudante universitário e os meus horizontes culturais foram se ampliando, cada vez mais parava em frente àquela loja para espreitar os livros que, devido à escassez de din-din, doença típica dos estudantes, não podia adquirir. Até que um dia o barbeiro abriu repentinamente a porta e me convidou a entrar. Perguntou se gostava de um certo livro. Respondi que sim, mas que não tinha o dinheiro para comprá-lo. Então o homem, com minha grande surpresa, me ofereceu o volume emprestado, e isso me deixou cheio de alegria. Foi o início de uma amizade que durou vários anos.
Foi o início de uma amizade que durou vários anos, até eu me mudar para outra cidade maior. O barbeiro, que sempre foi anticlerical, me contou que nos anos 50 havia sofrido perseguições e de como, uma vez que uma procissão estava se aproximando da barbearia-livraria, um policial começou a dar pontapés contra a porta da vitrine, berrando para que ele apagasse as luzes antes que passasse o pároco com um andor. Durante mais de 60 anos, esse homem continuou vendendo em domicílio livros aos lavradores da região, que, não tendo recebido alguma instrução, estavam ansiosos para aprender e descobrir coisas que a TV pública, controlada pela Igreja Católica, jamais haveria divulgado. Esse livreiro era, sim, comunista, mas diferente do clichê que normalmente nos era apresentado. Ele, vivendo no meio de tantos livros, havia adquirido uma boa cultura geral e tinha uma formidável empatia e capacidade de diálogo, tanto que um meu amigo, membro do Partido Democrata Cristão, uma vez me disse o seguinte: "Ah, se todos os comunistas fossem como ele, eu também os votaria." Hoje posso afirmar que ele me ensinou o pensamento laico e a tolerância, tanto que um dia em que eu receava pela possível volta de um regime fascista, ele me alertou sobre os perigos do fanatismo com essas palavras: "Tenha cuidado, Richard, tenha cuidado, pois existem também muitos fascistas vestindo a camisa vermelha." Em seguida, ele mesmo se afastou do comunismo e continuou promovendo eventos culturais até o fim da sua vida, vindo a falecer em 2008, com 88 anos de idade. A sua livraria fechou para sempre. A sua livraria fechou para sempre. Fecha aspas. Eis aí mais um belo fato narrado pelo Richard Fox. Muito obrigado.